Teste. Tá, foi. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? O tema de hoje é bem sussa, que é quebrando maldições. E o nosso texto base está em Ezequiel 18, é o capítulo inteiro. Eu vou ler ele. Opa. Que é um capítulo muito grande. E, basicamente, o capítulo responde à questão toda da lição. Só consegui. Então, assim, maldição é um negócio interessante, né? Porque a gente, cedo ou tarde, vai ver alguma coisa dessa, né? E eu acho que todo mundo aqui deve já ter tido algum caso, né? Que você vê uma pessoa e na família da pessoa tem alguns vícios, alguns problemas que passa de pai para filho, para neto, né? Aí você fica vendo assim, ah, cara, acha que esse povo é meio maldito, né? Que não toma jeito, é mesmo erro, né? E isso acontece até com família de crente, né? Então hoje nós vamos ver na nossa aula aqui se o que é maldição, se existe maldição hereditária, né, como parece existir, e se crente pode viver debaixo de maldição, né? Porque, sei lá, né, às vezes um pagão joga uma maldição na gente, a gente fica com medo, né? Então nosso texto base está em Ezequiel 18, eu peço vocês para abrirem, eu vou ler ele inteiro. É um capítulo curtinho, 32 versículos. Curtinho. Vou começar lendo aqui, preferencialmente mais devagar do que eu costumo fazer, mas vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, e não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que fez seu pai, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai, porque praticou a extorsão, o roubo de bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto, justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez
O perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará misericórdia. Na sua transição com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora a casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, esse capítulo, ele é bem interessante, né? Porque ele praticamente responde a primeira pergunta que eu fiz, né? Será que existe maldição hereditária? Eu já falo aqui não. Mas vamos estudar isso aqui mais a fundo, né? Primeiro vamos começar entendendo de onde vem a maldição. Porque se a gente está falando de que alguém está sendo amaldiçoado, qual que é a fonte da maldição? O entendimento mais comum é que é o capeta, né? É o diabo. E isso não é só no cristianismo, não. A maior parte das religiões pagãs tem esse mesmo raciocínio. Elas consideram que o mal é causado por maus espíritos. Só um minuto. Pronto. Isso acontece em qualquer religião. Porém, o ensino bíblico que a gente tem é que o mesmo Deus das bênçãos é o Deus das maldições. É Ele que cria as maldições. Está em Deuteronômio 11, 26 e 28. Leiam em casa, por favor. Vocês têm a lição lá no grupo. E isso acontece porque a maldição ela pode ser uma punição pelo nosso pecado. Isso já começa lá logo na queda. A humanidade caiu. Deus vira e diz para Adão, olha, maldita é a terra, o universo, por causa do seu pecado. Está em Gênesis 3,17. Maldita é a terra. Deus amaldiçoando o universo inteiro, a criação inteira, por causa do nosso pecado. E ao longo da história, Deus também envia maldições para poder punir os homens pelos seus pecados. Está em Isaías 45, 1-7. Né? Nesse trecho aqui ele está falando sobre Ciro, da Síria. Deus levantando Ciro para ser uma maldição nas nações, para puni-las pelo pecado delas. Então, a maldição, mais precisamente o mal que nos assola, pode ser um instrumento de Deus também para aprimorar a nossa fé. A gente pode, às vezes, pensar que uma dificuldade que a gente passa é uma maldição, e não necessariamente é uma maldição de punição de pecados. Mas, para frente, a gente tem um caso bem interessante, então vou deixar para frente para elaborar isso aqui melhor. E, na última aula, a gente também... Ele, na verdade, né? Na última aula, não. Foi no último culto, o Lourenço falou sobre a questão do sofrimento, importante para o aprimoramento da nossa fé. E a maldição, ou os problemas, também podem ser um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Né? Tá em João 9, de 1-3, tem um caso desse, em que uma pessoa estava aparentemente maldita, estava naquela situação ruim, entre aspas, porque Deus tinha o objetivo de manifestar sua glória através daquela situação. Então, assim, para a gente fica um pouco claro, ou muito claro, que Deus é que é a origem das maldições. E isso aqui é interessante, porque se o Deus que nos salvou é a origem das maldições, então a gente tem uma solução para esse negócio. Como é que quebra esse trem? Agora vamos ver como é que a gente quebra as maldições. Vamos começar pela pior das maldições, que é a maldição que estava lá em Gênesis. Maldita é a terra por tua causa. Essa maldição é que nos coloca numa situação de separação eterna com Deus, ou seja, inferno para todo mundo. Essa é a pior de todas as maldições, não há maldição pior do que essa. Então, se Deus é que é a origem das maldições, a gente pode esperar que Ele também é quem tira ela. E isso fica muito claro para a gente quando a gente considera essa maldição em específico, a da condenação eterna. Deus vem lá após a nossa queda, nos amaldiçoa, né? Maldita é a terra por sua causa, nós somos todos malditos, nós nascemos já em pecado e transgressão, como já vimos em algumas aulas para trás. E aí é o mesmo Deus que faz isso, Ele vem e manda seu Filho para nos salvar. Em Gálatas 3, de 13 a 14,
Isso está bem claro, de Cristo foi mandado para nos livrar daquela maldição. E essa quebra ela é imediata, porque a partir do momento que há conversão em Cristo, imediatamente a maldição é quebrada. João 8, 34, eu anotei aqui errado, 34 a 26, aqui está errado, 34 a 36. E isso porque, quando Cristo morreu na cruz, ele grudou lá na cruz, o escrito de dívida, a maldição, bateu lá com ele. Então, se nós somos mortos com Cristo para o velho homem, nós também somos ressurretos com ele. É a ressurreição de Cristo que traz para nós a esperança da vida eterna. É a ressurreição de Cristo que traz para nós a quebra permanente dessa maldição. Romanos 6, 4, 15. E essa quebra também é completa. Ou seja, não há nada mais que nenhum de nós precise fazer para pôr um fim no que sobrou da maldição, como se algo tivesse sobrado. Colossenses 2, 13 a 15. E essa é a parte interessante. Porque assim como Deus, lá no Éden, ele vem e lança a maldição, depois ele vem e provê, vamos dizer, o lift dessa maldição, e de uma vez, sem precisar que a gente faça nada. Maravilhoso isso. Então, se cada um de nós aqui é salvo, pelo menos essa maldição acabou para a gente. Mas e as outras? Tem outras, né? Tem outras que são menos piores. Então, vamos dar uma analisada nelas aqui. A gente já viu aqui no início da aula que as maldições podem decorrer por motivos distintos, né? Às vezes é por conta de algum pecado que a gente cometeu, às vezes é para aprimorar a nossa fé, às vezes é para poder manifestar a glória de Deus. Então, se a maldição vem, por exemplo, de um processo de aprimoramento da fé, ou manifestar a glória de Deus, cara, não tem jeito de quebrar. Sério. Vai parar na hora que Deus quiser que pare. E o grande exemplo disso aqui é o cego de João, o Evangelho de João, capítulo 9, em que você tem uma pessoa que teve uma vida de... Sim, nasceu cego de nascença, nunca enxergou. E os discípulos até perguntam lá para Cristo quem é que tinha pecado para causar aquela cegueira nele. E ele fala, ninguém pecou. Ele nasceu cego assim porque era importante que as pessoas vissem Cristo curando aquela pessoa. A gente pensa, cara, mas se for o caso cego, será? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, malditos. E essa maldição acabou quando Cristo veio e nos resgatou. Então, se a maldição que nos aflige for desse caso, fica calmo. Uma hora Deus vai vir por fim nela. Eu não devia ter. Mania de campear os trem, hein? Agora, se a maldição decorre, por exemplo, de uma punição do pecado, né, por desobediência, né, então, logicamente, basta parar de pecar. Obedece que Deus vem e tira a maldição. Isso tem lá em Êxodo 18, 21, 22, e Deuteronômio 11, 26, 28. E aí é que tem um ponto interessante, porque a gente já viu isso aqui também nas lições, para trás, nas mensagens, de que Deus, em sua misericórdia, ele nos provê um método para parar de pecar. Então, assim, se eu estou passando por um problema, eu estou sendo amaldiçoado por um pecado que eu estou cometendo, como é que eu vou parar com isso? Santificação. Esse é o caminho. Então, esse processo de santificação, que a gente já estudou, e só fazendo uma revisão rápida, é ele que permite ao crente diariamente se libertar do pecado. E aqui tem algumas referências. Hebreus 12, versículo 14, Filipenses 2, 13... 12, 13, e de novo. Filipenses 3, 13 e 14. Olha, vocês me desculpem as referências, alguma que estão erradas. Eu vou revisar isso aqui depois e enviar a versão atualizada no grupo. Então, além disso, a gente tem que lembrar também que a santificação é uma das evidências de que nós somos de fato salvos. Eu não estou falando que crente não peca, a gente já viu isso aqui antes. O crente peca. Mas se o crente está passando o processo de santificação e ao longo da carreira, da vida dele, os pecados vão reduzindo. Por exemplo, no meu caso, uma pessoa que explode com qualquer coisa, vai ficando mais mansa ao longo do tempo, isso é uma evidência de salvação. Entendeu? E daqui a gente consegue tirar dois fatos bem importantes. O primeiro, quebrar uma maldição implica independente da graça de Deus. Quer através da salvação, que a salvação a gente não merece, Deus vem, pela graça dele nos salva, nos resgata também, já vimos essa lição aqui. Quer através do término da provação, se for uma maldição para aprimorar nossa fé, quando terminar, a gente tiver sido aprimorado, a maldição vai acabar, então, graça de Deus. Ou quer através da santificação, se é uma maldição por causa de um pecado, a santificação põe fim nessa maldição. Isso também é graça de Deus. E o segundo fato, e esse bem interessante, é que não há um meio fora de Cristo
para quebrar maldições. Ou seja, e aqui é a parte que eu acho bem legal, não é oração forte. Não é a oração do Bernardo, do pastor, que tem uma oração mais crente que a minha, que vai tirar meus problemas, tirar minha maldição. Não é escrever o nome do pecado, do problema e pá, tacar numa fogueira. Só confessando, uma vez eu fiz isso, tá, gente? Tá? Não me julguem. Não é declarar a vitória sobre o pecado, vocês estão rindo, né? Sobre o diabo, sobre o problema, bater o pé para o capeta sair. Não, não é isso. Cara, não tem nada místico. Não tem nada místico. A solução, quem vai nos tirar da maldição, cara, seja a maldição do inferno, seja qualquer outra que nos assola, é Cristo. É simples. É simples, muito simples. E agora a gente pode comentar algumas coisas, né? Eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque é coisa que eu costumo escutar quando eu falo nos temas, né? Então, cara, mas olha só. E quando os filhos dos crentes, filhos crentes de pai crente, eles terminam por repetir os mesmos erros dos pais? Será que não existe aí uma punição pelos pecados dos pais? Lembrando que lá em Êxodo 18, versículo 2, Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, parece que pareceria, né, que há uma base bíblica para isso. Mas será que há, gente? Agora, veja, nesse mesmo texto, se você pegar o capítulo 18 de Êxodo e você for lendo o resto que está lá, você vai ver que aquele mesmo texto já responde essa pergunta. Por exemplo, em Êxodo 18, versículo 4, Deus fala que não pune os pecados dos pais nos filhos. No mesmo que ele fala que visita, ele fala que não pune. Aí você pensa, mas Deus é meio... Gente, Ezequiel, tá? Desculpa, tem que Ezequiel. Mas ele fala que visita a iniquidade, cara. Não pode, cara. Deus é um só, ele não mente. Tá, cara, mas esse mesmo Deus também fala que a alma que pecar vai morrer. Eu pequei, eu ainda estou vivo. Cada um de nós aqui pecou, ainda está vivo. Os meus pecados foram pagos por Cristo. Mas Deus falou que a alma que pecar vai morrer. Cristo não pecou, Cristo morreu. Então a gente tem que lembrar, cara, que o fato de Deus punir os pecados não exclui a sua misericórdia e graça. Não exclui. Então, quando os filhos crentes cometem os mesmos pecados dos pais, não implica que é uma maldição hereditária. Isso também serve para o pessoal do mundo. Não implica que há um ciclo de pecado e de violência que se repete continuamente só por conta de estar naquela linha genética. Não. Pode indicar alguns problemas. Por exemplo, eu vou levantar alguns aqui. Pode indicar, por exemplo, uma falha na educação. Provérbios 22, versículo 6. O versículo fala para ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, quando for velho, não se desviará dele. E é interessante porque quando a Bíblia fala de ensinar, ela fala de caminhar. A gente acha que ensinar é falar assim, moleque, faz isso enquanto eu estou fazendo o que está errado. Não, não é. Ensinar é caminhar. Então, às vezes, o filho comete o mesmo erro do pai porque as ações do pai foram diferentes do que o pai falou. O pai não ensinou. Ou, às vezes, pode indicar, por exemplo, uma dureza de coração. Romanos 2, versículos 3 a 5. Pode indicar uma certa dureza. Às vezes tem algum pecado de estimação que eu quero cultivar e que eu acho que não é pecado, e Deus fala, é pecado. Não, mas não é não, Deus acha que é coisa normal, entendeu? Pode indicar uma dureza de coração. Pode indicar, por exemplo, que o crente também não está sendo santificado. 2 Coríntios 5,17. Né, por ele cultivar o pecado. Ou, no pior dos casos, pode indicar que o crente não é tão crente assim. Esse é o pior dos casos. João 10, 27. Mas e as maldições dos inimigos? E se um pagão for lá, ou um crente, entre aspas, né, me jogar uma maldição aí, o que eu faço? Ué, gente, a gente já viu aqui que quem manda maldição é Deus. E isso aqui é bem interessante, cara. Vamos trazer um caso aqui. Balaão, Números 23, 7 a 8. Balaão era um profeta, ele foi pago para jogar uma maldição em Israel, ou seja, era no caso, era um pagão, né, Moab era pagão, jogando a maldição no povo de Deus. E aí, o que aconteceu ali? Balaão, ele pega e fala, cara, que como que ele poderia, que está no versículo, como que ele poderia amaldiçoar Israel se Deus não a havia amaldiçoado? A mesma situação cai para nós. Se Deus, que é a fonte das maldições, não te jogou uma maldição, filho, não é outra pessoa que vai conseguir, não é o diabo que vai conseguir, ninguém vai conseguir. Mas eu já vi gente aí jogar praga, né, que a gente costuma falar de maldição, jogar praga, e joga nos outros e pega. E aí tem uma coisa interessante, porque eu pensei, cara, sei lá, tem um caso muito interessante aqui. Durante a Reforma, né, teve o Calvino, quando ele estava fugindo da França,
eu não lembro quem foi, mas jogou uma praga nele. Falou que se ele não fosse para Genebra, ele ia cair um raio sobre ele. E Calvino ficou com tanto medo que ele foi, cara. É engraçado, né? Mas assim, vamos supor que o raio caísse mesmo no Calvino por não ter ido para o lugar que o outro queria lá para esqueci o nome da cidade. Vamos supor que tivesse caído. Por que teria caído? Não foi o outro que jogou a praga, mas a praga não vem de Deus? Cara, aí que é o ponto interessante. Se é uma praga de alguém cair em você, é porque Deus chamou de sua. É o único jeito, cara. Não tem jeito. E aí, se ele, vamos dizer, pega no caso de Calvino, se o raio caísse na cabeça dele, por que era? Porque Deus queria que ele fosse para outra cidade, caramba. Não que ele fosse escapar, que não bancasse Jonas. Não, só para constar, não aconteceu, tá? Ele ficou com medo e foi para a cidade que o cara lá queria. Além disso, a gente tem que sempre lembrar que todos nós já nascemos com a pior maldição possível. E ela vem de Deus. Então, cara, se a pior das maldições está dobrada diante de Deus, porque as outras menores não estariam. E isso aqui conclui a nossa lição, cara. Se Deus não amaldiçoa alguém, então não importa o que as pessoas façam, não importa quantas pragas vão te jogar, não importa o que o diabo faça e é que está fazendo alguma coisa, não há maldição, só há maldição quando Deus está envolvido na equação, se não tiver, não tem. Então, para nós, crentes, não tem o que temer. Não tem. Se a fonte da maldição me salvou, está do meu lado, acabou. Então, concluindo, essa aula, como eu falei, era bem curta, né? As maldições, elas existem. Sai daí. As maldições, elas existem, todas sem exceção provêm de Deus, todas. Que é também quem provê a libertação das mesmas. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. Caberia uma discussão aqui sobre se isso torna Deus mau ou não, mas aí já estender a lição. Deixa isso para vocês pensar. Uma hora a gente responde essa pergunta. Então, uma vez que a gente tem Deus como a fonte e a solução das maldições, dos problemas, a gente pode, como crente, descansar e entender que se alguma maldição, algum problema nos atingir, mesmo que profere da boca de um pagão ou de um cristão, a libertação vem de Deus. Mesmo que seja o caso. A gente também pode descansar sabendo que nada de ruim vai acontecer conosco. Gente, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Só lembrar da aula do Lucas semana passada. Não estou falando disso. O que eu falo é de que nada ruim vai nos acontecer que Deus não queira que aconteça. Então, novamente, não está no que as pessoas querem, não está na praga que te rogam, não está no que o diabo quer, está no que Deus quer. Ele é que controla tudo. E isso encerra a nossa aula. A aula era curtinha, bem simples. Perguntas? Não? Então vamos orar, para a gente poder encerrar. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por essa lição. Obrigado pelo conforto que nós temos em saber que o Senhor, ó Pai, é que amaldiçoa e nos perdoa e nos livra, Pai, desses problemas e maldições, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem diz ser. O Senhor é Deus, o Senhor controla tudo e todos estão submissos à Tua vontade, todos estão submissos ao Teu querer, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, os pecados e, claro, Pai, nos livra dessas maldições que nos assolam. Em nome do Senhor Jesus, amém, Pai.